Gálatas capítulo 5, se você ainda não abriu, dá tempo de você abrir aí, vamos lá. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. E de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu vou dar uma pausa aqui. Essa primeira parte, eu não vou desenvolver ela muito não, pelo seguinte. Deus falou no meu coração de compartilhar a segunda metade do capítulo com vocês. A gente já vem estudando esses outros capítulos nas outras semanas, então, de certa maneira, ele retoma alguns temas que foram trabalhados aqui. Tudo bem? Mas o que ele está dizendo aqui? Resumidamente, assim, bem rapidamente, assim, sem aprofundar, né, que havia um grupo de homens que chegou à igreja da Galácia e dizia o seguinte: olha só, a salvação, além de você receber Jesus como Salvador, você tem que se circuncidar. Então, assim, você tem que se tornar judeu, você tem que seguir isso. E Paulo vai dizer: olha, não é assim não, ou é uma coisa ou outra, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês não têm condição de cumprir a lei, ou você cumpre toda a lei, e isso a gente não tem como fazer, ou é somente Cristo, somente a graça, somente o que Ele fez. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não vão voltar a se tornar escravos, vocês foram livres, vocês foram libertos pela liberdade. Então, assim, o que isso significa? O que isso significa? Que não tem nada que você precise fazer. Você entende isso? Não tem nada que você tenha que fazer. O que eu tenho que fazer para Deus me aceitar? Nada. Primeiro, porque você não poderia. Segundo, porque não precisa. Você não precisa fazer nada. Jesus Cristo já fez tudo. Tá? Essa é a primeira mensagem que ele está falando aqui. Só que no final ele fala assim: o resumo da lei, amem-se uns aos outros e tal. O que ele está dizendo? Então, assim, a gente não precisa fazer nada, não tem nada que a gente faça que possa fazer com que Deus nos ame menos, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Na verdade, você tem que fazer. Pô, mas como assim? Acabou de dizer que não tem, mas agora que tem? Você não faz a vontade de Deus para você ter um mérito, assim. Eu obedeci, então agora eu ganhei pontos e agora eu vou ser salvo. Não nesse sentido. É diferente disso. Agora, você faz a vontade de Deus porque você entende o que Ele fez por você. Esse Deus que chama você, esse Deus é santo. Então, Ele te chama para viver em conformidade com Ele, a semelhança dEle, conforme o caráter dEle. Quando você entende o que Ele fez por você, você vai ficar assim, tão feliz, tão satisfeito, tão agradecido, que não tem outra coisa que você vai querer fazer. Agora você quer fazer a vontade dEle. E é isso que necessariamente faz aquele que é cristão, quem recebe Jesus, quem entende o que Jesus fez por si, não tem outro caminho, não tem outra atitude, não tem outro comportamento. Vai fazer a vontade de Deus. Então, isso é uma consequência necessária daquilo que Jesus fez por você. Então, Ele te amou. Então, agora, caramba,
eu não tenho nada que eu tenho que fazer, eu fui salvo, não merecia, mas ele era Deus, mas ele se tornou homem, mas ele se entregou, Então você fica tão feliz. Essa é a boa notícia do Evangelho, tudo bem? Então havia um momento em que Deus tinha uma relação com o homem, essa relação foi quebrada na liberdade que o homem tinha, o homem perdeu a liberdade. Agora, na pessoa de Jesus Cristo, Jesus é o caminho de volta para Deus. Agora eu posso de novo estar na presença de Deus por meio de Jesus. Cara, essa notícia é uma notícia maravilhosa. A gente fecha a Bíblia aqui e vai embora, e vai ser feliz. E é isso que vai acontecer. A gente vai ser feliz para sempre, por causa disso que aconteceu. Tá, agora a gente vai seguir adiante aqui. Tudo bem? Até aí? Se vocês tiverem dúvidas nesse primeiro pedacinho, vocês vão falar com o Clóvis depois. Ele vai... Clóvis vai ser ordenado, vocês estão sabendo? Que isso, semana que vem. Quem vai se batizar em breve aí, ó? É Clóvis que vai batizar, cara. Olha que maravilha. Poxa, que momento maravilhoso, né? Meus óculos estão ficando embaçados. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai ler o restante do texto, tá? Pode ser? Vamos lá, então. Verso 16. Você abriu de novo aí a Bíblia? Acompanha comigo? Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando vocês pensam em desejo, alguma coisa que seja contrário à vontade de Deus, o que normalmente vocês pensam? Vocês já ouviram temas relacionados a isso aqui, pregações relacionadas a isso aqui, né? Tem até a música que a gente canta, né? Não sei se canta ainda, mas dessa guerra interior, tenho prazer na sua lei, que é um outro texto de Paulo. Paulo vai tratar desse assunto em alguns momentos, mas eu destaquei 2 lições dentre muitas que a gente poderia ter aqui. Então, a primeira lição é a seguinte. A primeira lição, são várias lições que a gente poderia extrair, eu vou tirar 2 para vocês, 2 que falaram no meu coração. A primeira, viver pelo Espírito é ser livre de nossos super desejos. Viver pelo Espírito é ser livre de nossos super desejos. Olha comigo o que diz aqui o verso 17. Se você não for olhar, preste atenção. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito? O que é contrário à carne. Se você for dar uma estudadinha aqui no que Paulo escreveu assim certinho, né, o que ele está dizendo é o seguinte: a carne super deseja, é mais do que deseja. A gente recebeu dessa forma, mas na verdade ele está dizendo que é um desejo, não é simplesmente um desejo. Desejo a gente tem, de um monte de coisa a gente deseja, mas é um desejo tão grande, tão intenso, tamanho, que esse desejo agora se torna algo que controla você. Sua vida agora, suas ações, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, o que você pensa, está pautada nesse seu desejo, nisso que controla você. Então, você gosta tanto de alguma coisa, você quer tanto alguma coisa, que isso deixou de ser um desejo lícito. Porque quando a gente pensa assim, nessa luta da carne contra o espírito, você pensa assim, não posso fazer o que é errado, tenho que fazer o que é certo. Mas não é simplesmente você deixar de fazer aquilo que é errado. Isso aí é fácil de você entender, né? Tem uma coisa que não é legal de fazer, você não vai fazer, está tudo certo. O problema é quando você faz coisas boas, e essas coisas boas, elas se tornam mais porque você dá tanto valor
dá mais valor do que deveria para essas coisas. Aí, meu amigo, aí acabou. Só que tem mais um detalhe, A gente está falando de uma liberdade que a gente recebeu em Cristo Jesus. Mas que liberdade é essa? E que desejo é esse que ele está falando? O que Paulo está dizendo mais ou menos aqui é o seguinte, mais ou menos é a minha tentativa de explicar, tudo bem? O que ele está dizendo aqui é que a gente tem na vida algumas ações, algumas opções. A gente faz algumas coisas e essas coisas, por algumas razões que não são as razões legais, assim, ok, por que você fez isso? Ah, a razão é essa. Tudo bem, se for uma razão boa. Mas muitas coisas que a gente faz com as motivações erradas. Então, às vezes, até você fazendo o bem, você está fazendo pelo motivo errado, você está pecando. Entendeu? Então, exemplo, né? Quando você for jejuar, né? Você não tem que, assim, Jesus fala para você lavar o rosto. Porque se você for tirar uma onda de, estou jejuando e tal, está fazendo uma coisa que, em tese, é uma coisa legal, só que você está fazendo com o motivo errado, está fazendo para mostrar para os outros que você é espiritual. O que acontece? Deixa eu pensar um jeito aqui de tentar ser simples, mas fazer você entender. Você sente que você tem algum valor? Adolescente, você sente que você tem algum... Preste atenção ali que estão trabalhando, preste atenção em mim. Você sente que você tem algum valor? Você é amado pela tua família? Você é amado pelos teus amigos? Você é feliz? Você tem sentido a alegria de viver? Você se ama? Aquilo que seus amigos pensam de você torna você uma pessoa mais feliz? Ou, na verdade, assim, você tem estado triste pelo que as pessoas pensam de você? Vamos pensar na escola. O pessoal sabe que você é crente lá? As pessoas, elas comentam sobre você? Elas têm opinião em relação a você? Você se acha feio, bonito, amado? Você tem dificuldade pelo fato de que você nunca namorou ninguém? Ou pelo fato de que você já namorou um monte de gente, mas, na verdade, você não se encontrou com ninguém? Você sofre porque teus pais, de repente, você tenta agradar seus pais, mas, de repente, você tem a sensação de que você não consegue agradá-los, e isso faz com que você fique triste? Você experimenta esse tipo de sensação? Você sente isso em alguma medida? Se teus amigos, de repente, deixarem de gostar de você, isso vai mudar radicalmente a maneira como você vive? Isso vai alterar a sua felicidade? Você já pensou em tirar a própria vida porque você ficou triste demais? Você já pensou em, de repente, buscar uma forma de fugir desses problemas? Você assim, não aguento mais, então também vou fazer um monte de bobagem. Você já viveu assim? Vou fazer bobagem, vou ver bobagem, vou encher a cara, eu vou sair com a rapaziada, eu vou zoar tudo. Você já teve esse tipo de conduta? O que está sendo discutido aqui, o que está sendo falado aqui, é que o ser humano, ele não tinha esperança, ele não tinha valor. Você é adolescente, você não tinha nenhuma possibilidade de ser feliz, você não tinha nenhuma possibilidade de encontrar alegria, você não tinha esperança para o que vai acontecer daqui a muitos anos. Mas existe uma boa notícia que chegou até vocês, que um dia Deus enviou seu Filho para morrer por você, e você tem valor para Jesus,
e você não precisa fazer mais nada para ninguém. Você não precisa fazer nada para agradar as pessoas. Você não precisa fazer nada para agradar os seus amigos. Porque não importa o conceito que seus amigos vão ter de você. Porque não importa se seus pais vão estar mais ou menos felizes em relação ao que você vai fazer no vestibular. Porque não importa se você vai namorar A, B ou C, se você não vai namorar ninguém. Porque existe um Deus que um dia se entregou por você e nele você tem um valor que você não vai encontrar em lugar nenhum. E mesmo que você, porventura, pudesse encontrar, você não precisa dele, porque tudo que você precisa está na pessoa de Jesus. Que Jesus chamou, que Deus chamou, que Deus entregou o Filho dele por você, que você é nova criatura, que você agora foi liberto dos seus medos, porque agora você sabe para onde você vai, porque agora você tem sentido para a tua vida, você sabe para onde você está caminhando, sua vida não é um tiro no escuro, não é uma desesperança, você sabe exatamente onde você vai estar daqui a 100, 200, 500, 1000, 10 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, você sabe onde você vai estar, porque um dia Jesus Cristo falou para o ladrão na cruz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então não importa quem goste de você, não importa o que pensam de você, não importa. Isso vai mudar radicalmente a maneira como a gente vai viver. Eu não preciso mais viver para agradar ninguém, cara. Porque existe um Deus Todo-Poderoso que me ama, eu quero viver completamente para Ele. Então nada que eu deseje pode ser maior do que essa revelação que um dia a gente teve. A gente não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Cara, você é completamente amado em Jesus Cristo. Você tem valor para Jesus Cristo. Agora você é livre para poder dizer: Deus, eu não consigo, errei hoje. Você pode chegar para o teu discipulador e falar: cara, vacilei essa semana, eu errei, vacilei com os meus pais, mas na verdade, isso que eu fiz, eu deixei de fazer, eu não sou isso. Isso aconteceu, foi um acidente. Mas eu sou nova criatura, eu fui liberto. Eu sou livre em Jesus, sou livre da culpa, livre do medo. Você não tem que fazer nada para se salvar. Você já foi salvo, cara. Essa é a primeira lição que eu queria deixar no coração de vocês, que é muito mais do que não faça isso ou não faça aquilo. Tem a ver que você não precisa desejar nada no sentido de agradar a Deus. Para que você quer passar no vestibular? Para autenticar, mostrar que você é bom, que você tem valor. Não precisa de nada disso, meu amigo. Você não precisa de nada disso. Essa é a boa notícia que você recebeu. Segunda lição. Viver pelo Espírito é ser salvo por uma fé frutífera. Viver pelo Espírito é ser salvo por uma fé frutífera. O que Paulo vai dizer? Eu dei até ênfase na hora que eu li, né? As obras da carne, aí vai falar de um monte de coisa. Mas quando ele fala do Espírito, ele diz fruto, o fruto. O que isso significa? Crescimento do fruto. Pensa num fruto. Não sei se você mora em casa, tem quintal, tem fruta. Eu não sei se você já plantou aquele feijãozinho, você já fez isso na escola? Pô, todo mundo fez essa, né? Bota no algodão. Você vê o feijão crescendo na sua frente? Você vê, você bota ali o feijão, bota o algodão, ele começa a crescer na sua frente? É assim? Não, você bota o feijão, no dia seguinte você vai olhar e está gordinho, 2 dias depois tem uma folhinha verde, 3 dias depois tem um galinho. Você não vê o feijão crescendo na sua frente, mas ele está crescendo. Então, o fruto do Espírito é algo que vai crescendo, mesmo que você não veja. Um exemplo para você. Sabe quando alguém reage com você de uma maneira assim que você não gosta? Aí você pensa em fazer alguma coisa, mas você segura a onda e você fala assim, poxa, se fosse um tempo atrás,
eu ia falar ou eu ia fazer, mas é isso. O fruto está crescendo, está tendo mudança. O crescimento, em segundo lugar, o crescimento é inevitável. O fruto cresce, não tem jeito, tem que crescer. Então, quando a gente pensa em fruto, a gente tem que pensar que necessariamente ele vai crescer, se você é crente de verdade. Tem que ter crescimento na sua vida. Não pode você ser a mesma pessoa que você era ano passado. Tudo bem, ano passado você não entendia direito as coisas, tu conheceu o Evangelho, está cheio de dúvida, isso é normal. Eu me lembro que uma vez chegou uma menina na minha célula, vocês acreditam aqui em quê? Aí falou lá as coisas que a gente não, né, sabe que não são assim, né? Vocês acreditam... Aí falou, eu estou evitando falar aqui porque para não, de repente, não machucar ninguém. Mas tem um monte de coisa que a gente não acredita, tudo bem? Aí ela citou lá meia dúzia de coisas que ela falou, não, está tudo certo, aos poucos você vai entender a boa notícia do Evangelho. É assim mesmo, você chegou aqui, de repente você não entende um monte de coisa, mas você tem que desenvolver, o fruto necessariamente cresce. 3, o fruto, ele não tem vida por si só, tem uma árvore, tem raízes, não tem? Então, você não pode olhar para um dom, tem gente que às vezes a gente olha assim, cara, esse cara... poxa, ele é espiritual, ou você vê na internet, ou você vê alguém, e você diz, o cara, ele fala de um jeito, ou então ele ora assim, gritando. O dom não significa necessariamente que a pessoa teve um encontro com Jesus, tudo bem? O dom, todo mundo tem dons por aí, mesmo quem não recebeu Jesus como Salvador. Então, o que acontece? A gente olha para a vida da pessoa não apenas por um aspecto dela, às vezes pode ser uma característica da personalidade dela, o cara é simpático, né? O cara é gente boa, mas isso não, o que eu quero dizer é o seguinte, isso não quer dizer que necessariamente ele é convertido, entendeu? Então você tem que ficar esperto nessa parada, né? O fruto tem vários aspectos do fruto, mas os filhos de Deus, esses sim, esses têm o fruto e esse fruto se desenvolve. E outra coisa que ele fala aqui no final é o fruto, ele dá uma lista de coisas, né? Amor, mansidão, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc. Então, assim, você não pode ser, domínio próprio e tal, mas você não é amável. Ou então você é amável, mas não é benigno. Ou você é paciente, mas não é... Não, cara. O fruto do Espírito... Então, o que vai marcar a vida do crente? Do adolescente cristão. O adolescente cristão, ele é um cara alegre, ele é um cara pacífico, paciente, amável, bondoso, fiel. Tudo bem? Manso. Todas essas características aqui fazem parte de quem recebeu Jesus como Salvador. Tudo bem que um ou outro vai se destacar, mas não tem como você ser amoroso e não ser fiel. É impossível. Fala para mim. Tem como casar com uma pessoa que te ama muito, mas que não é fiel? Quem vai nessa aí? Vai? Vocês vão? Meninas, um cara maravilhoso, mas o cara não é fiel. Eu já falei essa parada aqui uma vez. Não dá, né? Então, o fruto do Espírito, ele tem todas essas características, elas necessariamente têm que desenvolver na sua vida. Então, o que eu perguntaria para vocês? O que falta no coração de vocês? Disso que Paulo está falando aqui, o que está faltando na vida de vocês? Vocês precisam ser mais alegres? Vocês precisam desenvolver paciência? Mansidão? E aí? Quando a gente desenvolve o fruto do Espírito, a gente sabe que é de Cristo, e se o fruto é o fruto do Espírito, a gente sabe que não depende de nós. O que isso significa, cara? Que a gente vai viver pelo Espírito, vai buscar o Espírito Santo, vai buscar a vontade de Deus, vai buscar a palavra de Deus, vai estar em comunhão com aqueles que receberam Jesus assim como a gente recebeu. E agora a gente é livre para confessar, conforme eu falei. Quando você é livre no Espírito, você é livre para falar, poxa, errei, mas eu não sou isso. Eu vacilei, mas eu não vou continuar vacilando. Essa não é a minha verdadeira natureza, agora eu sou alguém que quer andar pelo Espírito, quero fazer diferente. A gente é livre daquilo que a gente acreditava que a gente precisava para nos autenticar. Então, se existiu um tempo em que você
eu preciso disso para que as pessoas me reconheçam como alguém, como... A gente foi livre disso aí. Duas aplicações. Em primeiro lugar, livre-se dos seus desejos, ou melhor, livre-se de seus super desejos e confie na bondade de Deus. Livre-se de seus super desejos e confie na bondade de Deus. Eu coloquei bondade de Deus ali, depois eu pensei melhor. Livre-se de seus super desejos e confie na justiça de Deus. Ele fala isso em algum versículo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar, hein? A todo homem, vocês que procuram ser justificados, pois é mediante o Espírito que nós... versículo 5. É mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Então, a gente não está... tomara que a gente receba a justiça de Deus. Não, a gente já está aguardando a nossa justiça. Que justiça é essa? Um dia, cara, Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, a sua ficha vai estar zerada. Essa é a justiça de Deus, cara. A sua ficha vai estar zerada. Mas eu fiz. A sua ficha vai estar zerada. Quando puxar lá, cara, não tem nada aqui. Toda a dívida que tinha já foi paga. Diante disso, então você tem que se livrar daquilo que tem controlado a sua vida. Você tem que se livrar daquilo que tem, de repente, conduzido você a agir de determinada maneira. Segunda aplicação. Busque Jesus até seu coração considerá-lo mais belo do que todos os outros objetivos que você possa ter. Busque Jesus até seu coração considerá-lo mais belo do que todos os outros objetivos que você possa ter. De repente você tem um objetivo de namorar todas as garotas de Niterói, de repente você tem o objetivo de passar todos os vestibulares em primeiro lugar, você tem o objetivo de pegar e passar e mostrar para os seus pais, você tem o objetivo de... Busque Jesus de tal maneira que isso seja aquilo que você mais deseja fazer. Essa notícia, ela precisa fazer todo sentido para você, de maneira que você, naturalmente, o que eu vou fazer para... Como é que eu vou fazer meu tempo? Como é que vai ser meu tempo com Jesus hoje? Como é que eu vou... E isso seja completamente natural para você. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu santo nome, Senhor, por tudo que você é. Obrigado, Jesus, porque você nos salvou, você nos libertou e agora nós somos nova criatura em Ti, Senhor. Obrigado, porque hoje a gente tem liberdade para escolher ficar do seu lado, para escolher nos transformar, sermos mais parecidos contigo, Senhor. Obrigado por isso. Te peço que, em nome de Jesus, você, pelo Teu Espírito, abençoe esses adolescentes, que eles desenvolvam cada vez mais o fruto do Espírito, Senhor, e que Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.